para tanto, certo? Além de tantas outras missões que são atribuídas, tanto aqui dentro da igreja, bem como fora, irei falar um pouco, certo? Através do resumo, o que foi a reforma protestante. Posteriormente a isso, acredito que tem um pouco mais de louvor, né? E teremos uma mini apresentação, para também tentar enfatizar um pouco mais a respeito da reforma protestante. Certo? Vamos lá. Primeiramente, eu peço um pouco da atenção de vocês e pode se aceitar. Reforma protestante. A reforma protestante teve início no século XVI na Alemanha. Neste período, o monge agostiniano Martinho Lutero, incomodado com as negociações que eram feitas em toda a salvação, decidiu elaborar 95 teses, onde expõe com argumentos bíblicos a justificação pela fé. Este documento foi fixado no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha. Práticas que nos soam absurdas foram amplamente exploradas no período da Idade Média. As reformas de igrejas e catedrais eram financiadas pelas indulgências. Essas indulgências elas consistiam no pagamento por parte do fiel de valores para determinado tipo de pecado. Inclusive, além dessas indulgências, existia também uma prática muito comum que os familiares eles pagavam valores à igreja. Valores esses eram decorrentes para retirar a alma do seu falecido parente do purgatório e levar ao céu. Ou seja, era uma comercialização utilizando a fé como pretexto. No período em que Lutero promoveu a reforma, as indulgências estavam sendo revertidas para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Nesta época, o Papa Leão X detinha o total poder político e eclesiástico. Era a lei do pagamento de indulgências. Outra prática bastante comum neste período era a simonia. A simonia era a venda de objetos que eles alegavam que esses objetos eram derivados da época de Cristo. Por exemplo, vendiam lanças, aquela lança que atingiu Cristo, conforme está na Bíblia. Vendiam coroas de espinhos, pedaços de madeira que alegavam que era da cruz. Mas sempre eram tudo objetos fraudados, com o objetivo somente de arrecadação de dinheiro, de geração de riqueza. Hoje nós homenageamos os reformadores, principalmente a figura de Martinho Lutero, que nos abriu as portas de um evangelho segundo as escrituras sagradas. Os antigos cristãos não tinham acesso à Bíblia e as missas eram celebradas em latim, o que tornava o fiel leigo e a mercê dos que detinham eclesiasticamente o poder religioso e político. Entre tantos feitos, Lutero dedicou-se à tradução da Bíblia para o alemão e as outras línguas que ele conhecia, tornando democrático ao fiel a compreensão da vontade de Deus ao homem. Posteriormente, os luteranos, que são os que aderiram à ideologia de Lutero, fundaram as igrejas batistas em Londres. Aí vamos citar alguns outros grandes reformadores da época que foram bastante participativos nesse movimento da reforma protestante. João Calvino, o idealizador do calvinismo, ele foi um reformador francês, fundador da corrente protestante calvinista, que defende a salvação pela predestinação. A igreja presbiteriana, atual vigente, ela alicerça-se nessa ideologia desse reformador. Henrique VIII, rei da Inglaterra, ele tornou-se reformador após lhe ser negado, junto à igreja católica, o direito ao divórcio. Ele queria ter um herdeiro, certo? Um herdeiro ao trono com a sua esposa, Catarina do Aragão. Mas como ela era estéril, ela era infértil, ele queria se divorciar dela para se casar com Ana Bolena. Ele tentou fazer esse pedido de divórcio, o que lhe foi negado. E ele deu origem à corrente protestante chamada anglicanismo. E também tem John Wesley, que é um teólogo cristão britânico, que deriva do anglicanismo, do Henrique VIII. E também recebeu forte influência do calvinismo, João Calvino. Ele foi responsável pela fundação da igreja metodista em 1740. Como está lá em Romanos
capítulo 1, versículo 17, fala que o justo viverá pela fé. Ou seja, nós não vivemos conforme as práticas antigas, vivemos através da fé. É isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Amém? Vamos dar glória a Deus pela irmã protestante. Eu não ouvi todo mundo. No 3, 1, 2, 3. Amém. Nós vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus agora com nossos dízimos e ofertas, tá bom? E quem vai dar